aí, você já ficou frustrado alguma vez porque você tentou ter um resultado e não alcançou? Hoje. Eu já muitas vezes. E você? Como é isso pra você? Pois é, como que é isso pra você? Como que você gerencia as frustrações? Esse é o nosso tema de hoje. Meu nome é Eduardo Roveri. Bem-vindos, meu nome é Camila Escrivano e a gente vai falar justamente sobre... Frustração. Pronto, então a gente vai começar falando, primeiro, claro, das frustrações da vida, mas também do porquê você tá sempre frustrado e não chega ao fim do seu livro, certo? Certo. Então, o que é frustração? Vamos começar por aí. Você consegue ajudar a gente a definir o que é frustração? Frustração é a ausência de resultado. Ok, ou posso dizer que é ausência de resultado esperado, Esperado, é verdade. né? É. Porque eventualmente você tem um resultado, é que às vezes não era o que você queria. É isso, porque o resultado ele pode ser negativo ou positivo. Pronto. E aqui já tem uma coisa muito louca. Sabia que esses dias eu ouvi uma frase? Quem falou isso, eu não sei se essa frase é dele, mas eu ouvi dele, tá? Do Jerônimo Temel. E ele disse o seguinte: não existe sucesso e fracasso. Existe resultado bom, aliás, resultado esperado e resultado fora do esperado. Ou seja, é claro que você tem resultados que te trazem péssimas consequências e resultados que trazem boas ou ótimas consequências. Mas, de fato, a primeira coisa que pode nos ajudar a lidar com a frustração é entender que não existem erros, existem resultados diferentes daquilo que a gente esperava. É interessante isso, essa expectativa em relação ao resultado. Recentemente eu fui visitar a escola, a futura escola das minhas filhas, e um dos professores, o professor de esportes, educação física, como queira chamar, ele estava dizendo o seguinte: existem várias modalidades, e dentro das modalidades, futebol de salão, voleibol, basquete, não lembro se tem sim, tem basquete, rugby, tem um leque ali de esportes para todos os gostos. E ele falou a seguinte coisa que me chamou muita atenção. Ele falou: olha, aqui a gente não cobra considerando o resultado aqui cobrado não é você ser o melhor. Ou seja, o resultado não é a performance. O resultado aqui que a gente cobra da equipe, dos alunos, é o empenho, a dedicação, quanto que ele somou, quanto que ele trouxe de contribuição, quanto que ele trouxe de ideia, quanto que ele envolveu a equipe, quanto que ele engajou a turma. Ou seja, eu achei isso muito interessante. É importante a performance? Claro. Você performar, né, tal. Mas aí é importante também você ter esse espírito de colaboração, participativo. E aí ele disse uma coisa assim no final, falou: olha, e aí por causa disso, a minha equipe performa. Pois é, olha que interessante, né? Uma coisa que ele falou que eu aprendo aqui, muito legal essa história, é que quando ele diz assim: olha, claro que a performance é importante, mas eu vou cobrar o envolvimento, o engajamento, o empenho, né? Eu tô vendo aqui que ele celebra cada uma das etapas. Isso também é uma coisa importante, né? Por quê? Porque quando você tá ali fazendo alguma coisa e você espera para celebrar só quando chegou na etapa final, ou seja, eu só vou celebrar quando ganhar o campeonato, quase ninguém chega no campeonato, né? No fim das contas. Porque a pessoa vai desanimando, ela vai chegando à conclusão de que aquilo não vale a pena e que não vale a pena insistir, e ela não chega, né? Então, eu entendi que o que ele disse é que a vitória, o resultado em termos de performance, ele é consequência de cada uma das, né, do empenho, do esforço, do envolvimento. Interessante isso aí. Muito interessante. Você falou uma coisa que me fez lembrar de outra, que é o micro resultado. Então, na jornada do escritor, é importante para você não se frustrar, comemorar os pequenos resultados, os micros resultados. E a Camila vai falar mais sobre isso. Vamos falar de livro agora, né? Então vamos trazer isso aqui para o mundo dos livros. Então, primeira coisa, quem é que nunca passou pela frustração de tentar escrever um livro e não chegou até o final? Bom, eu já passei algumas vezes, né? Antes de eu conhecer o método que a gente aplica hoje e ter esse método desenvolvido e também melhorado,
eu não conseguia chegar até o final. Na verdade, o livro, né, o primeiro livro efetivamente que eu publiquei, eu não conseguia chegar até o final. Comecei ele 8 vezes. O que é chegar até o final? Pronto, boa pergunta. Então, qual que era a ideia? Eu tinha a intenção de escrever sobre um determinado assunto e eu sabia sobre o que eu queria escrever, só que eu não conseguia concluir o livro. Então, o que acontecia? Eu começava a escrever o livro, né? Porque na minha cabeça eu tinha uma ideia de o que eu queria ali dentro do livro. Chegava num determinado ponto, eu não conseguia avançar e aí eu começava de novo o livro. Então, eu não conseguia chegar ao ponto de dizer, ok, concluí, tenho capa, terminei o texto, fiz revisão, né, publiquei em algum lugar, no meu caso os meus livros estão todos na Amazon, mas, anyway, podia não ser na Amazon, de qualquer modo. Então, assim, o terminar, o concluir é você finalizar uma etapa. E eu não concluía, quer dizer, olha que ignorância que eu estou entendendo agora. Eu concluía algumas etapas, não celebrava as etapas que eu concluí, não honrava aquilo que eu já tinha feito, estava inseguro em relação ao que eu já tinha feito, portanto não confiava no processo, e aí esperava só o resultado final para celebrar. Resumo, não chegava nunca nele. E aí isso gerava frustração, imagina. Muita frustração, porque eu falava, cara, não é possível. Eu tenho certeza que eu preciso escrever esse livro. Eu tenho certeza que eu preciso contar essa história, que eu preciso passar essa mensagem, e eu não consigo. E não é que eu não conseguia. Não é? Pois é. É muito interessante esse ponto que a Camila está abordando, porque assim, eu também passei por esse mesmo processo, né? Às vezes a gente visualiza o livro de uma forma, cria uma expectativa em relação àquilo, e quando a gente vai encontrando as barreiras que vão surgir, que vão ser diversas, barreira hoje, por exemplo, eu não estou afim de escrever, não estou inspirado. Não estou de bom humor, né? Aconteceu um imprevisto, não estou de bom... Computador quebrou, ou talento. É assim, tem muita coisa que vai ser desfavorável àquilo que eu estou me propondo a fazer, que é chegar na entrega dessa publicação, publicar o meu livro. Então, comemorar o micro resultado e não ficar olhando só vamos dizer, para o final, que é grande, né? O final, olha, consegui, tá aqui meu livro, que bonito, ele é best-seller. O digital tá aqui publicado, consegui também o impresso, tal. Quando você põe toda essa energia, essa expectativa só no fim, isso é ruim, porque vai de fato te gerar frustração. Agora, trabalhar com pequenos resultados. Olha, hoje, então eu tenho aqui dentro da minha rotina de escrita 30 minutos que eu dedico para escrita por dia. Então hoje eu consegui entregar meus 30 minutos. Legal, cara, vamos festejar, vamos comemorar. O que eu vou fazer? Vou tomar aqui um chazinho para comemorar, né? Vou celebrar, vou comentar com alguém, vou compartilhar com uma pessoa que entende também esse processo, né? As pessoas que estão aí no seu entorno, tem um ditado que diz que a gente é a média daquelas 5 pessoas com quem a gente convive, e as pessoas que estão ali no nosso convívio, que faz sentido, tal, fazer esse tipo de comentário, porque também tem pessoas que você vai fazer esse comentário e elas vão te deixar mais frustrado, né? Por exemplo, né? Quem nunca, né? Você escrevendo um livro, quem nunca escutou essa frase? Nossa, mas que besteira, você vai escrever pra que ninguém vai ler esse negócio? Ninguém vai ler isso. Ninguém tá interessado. Ninguém tá interessado, imagina a sua vida. Nossa, que é isso? Quem é você? Quem é você para escrever um livro, né? É verdade, isso é uma coisa muito interessante que o Eduardo falou e tem razão. Eu não fiz isso, né? Mas ele tem razão. Se você faz um planejamento, e aí também tem tudo a ver com planejamento, né? Porque a frustração, ela também pode ser fruto ou resultado de um planejamento ruim, né? Porque também, às vezes, você também coloca lá, eu quero escrever meu livro e lançar meu livro em 20 dias. Cara, você não vai fazer isso. Muito provavelmente, quase com certeza, você não vai fazer isso em 20 dias, né? Pois é. É possível? Talvez seja. Não estou dizendo que é impossível. Mas, de verdade, é importante colocar uma expectativa realista, né? E aí, em cima disso, faz sentido celebrar cada etapa. Então, Eduardo falou, por exemplo, na sua rotina de escrita, a gente já falou de rotina de escrita, né? Então, na sua rotina de escrita,
Hoje eu consegui manter a rotina. Principalmente no começo, né, quando você vai estabelecer rotina de escrita. Poxa, hoje, no horário que eu combinei comigo mesma, eu fui lá e escrevi 30 minutos. Cara, maravilhoso. Vou celebrar, né? Exatamente. Ah, faça uma marquinha no calendário. Então, eu compro um calendário lá pra ir marcando. Marco uma estrelinha, aí outra estrelinha. Quando chega no final da semana, você tem um monte de estrelinha. Uau, eu sou 7 estrelas, porque eu escrevi, né? Aí no final da semana eu comemoro as 7 estrelas. Tudo bem. Pronto. São micro resultados, todos os dias você está alcançando. Outra coisa, às vezes, de novo a questão do ajuste de expectativas, né? Tem gente que tem a expectativa de sentar e em 30 minutos escrever um capítulo inteiro. É engraçado isso, né? Mas... E tem gente até que consegue. Então, tem. Mas olha só que coisa, isso não devia ser regra. Pois é. Porque, na verdade, essa coisa dessa medida da produção é um negócio muito louco. É a gente mesmo que está se cobrando dessa produção, no fim das contas. Né? É claro que você tem, quando tem um projeto, de novo, fazer um planejamento. Então, tá bom, eu tenho um livro aqui que eu quero escrever, legal. O assunto do meu livro é esse. A gente vai falar isso mais nos outros vídeos com calma, né? Mas o assunto ou o tema do meu livro é esse. Portanto, eu vou abordar esses pontos aqui para falar do meu assunto. E aí, divido em X partes ou X capítulos o meu livro. Maravilhoso! E aí eu vou tratando os capítulos. Aí hoje eu escrevi e não terminei um capítulo. Tudo bem, não tem problema, né? Você não precisa competir consigo mesmo. Quer dizer, na verdade, até você vai se comparar consigo mesmo. Mas quem tá vendo se você escrever uma página ou duas? E eu e Camila, a gente está acostumado assim, a lidar com prazos, principalmente no gerenciamento de lançamento de livros. Então nós conversamos com os autores aí diariamente. E tem um detalhe que é o seguinte, quando fixa a data do lançamento do livro, existe uma corrida. Né? Existe uma corrida. E o interessante é assim, essa corrida é para cumprir a data do lançamento, e é importante ter data. Quando a gente fala de frustração, imagina, você estabeleceu uma data para o seu lançamento e você não conseguir entregar o teu livro a tempo. Então é importante você, dentro do planejamento, não é o nosso tema hoje, mas visualizar as etapas. Claro. Né? Todas as etapas para você entregar, comemorar, não ficar frustrado e chegar no resultado principal, que é o lançamento do teu livro. Nesse sentido, inclusive, eu queria fazer um parênteses? Como que fala? Jesus falava por parábolas, né? Ok. Então, para quem não sabe, nós moramos na França, numa cidade chamada Chartres, e na casa das minhas filhas tem uma cerejeira, uma árvore muito bonita, bela, maravilhosa, que dá frutos uma vez por ano. Então ela tem um time. Boas as cerejas, tá? Quero dizer. Ela tem um time. E chegou esse time. Então, questão de 10, 15 dias, mais ou menos, as cerejas começaram a brotar. E é uma coisa assim, é algo muito bonito de ver. Parece um milagre acontecendo. Então, a cereja, ela fica ali verdinha, daqui a pouco ela começa a amadurecer. E aí nós arriscamos a comer essas primeiras cerejas que ainda não estavam madura o suficiente, não estava com gosto ainda bom, né, da cereja. Enfim, espera mais um pouquinho e tal, aí foi chegando, foi passando... Passa um dia, foi passando dia, um dia, 2, 3 dias e pronto. Começamos a comer, colher, olha, tá muito boa, não sei o que lá, tal. E nós estamos entendendo que vai ter cereja o ano todo. Na cabeça da gente, vai ter cereja o ano todo. Mas não. Ou por meses, né? Pelo menos. Por mês, ano todo é muito. Mas por alguns meses, vamos dizer, por algumas semanas, mas não. Olha, vamos colher cereja hoje? Ah, não, tô cansado. E a cereja tá lá, bonitona. Ah, vamos deixar para amanhã. Madurinha. Ah, não, amanhã não, porque fez sol, porque choveu, porque não sei, papapá. Aí o dia que decidiu... Que deu inspiração, né, pra colher a cereja, ela já não estava boa. Ela estava muito bonita por fora, mas por dentro já tinha bichinho. Ou seja, passou do tempo, imprópria para o consumo. O que a gente aprende com isso? Né? Falando desse time, dessa coisa de você ter
ter a data do seu lançamento, é que precisa de disciplina para você, mais uma vez, não se frustrar. Porque as frustrações normalmente vêm por causa disso. Eu fiquei frustrado, falei, poxa, me arrependi. Por que eu não fiz isso antes com as minhas filhas, né? Poxa, poderia ter ficado aqui 10 minutos. Teve um dia que em 10 minutos eu recolhi quase um quilo, né? de cereja. E estavam muito boas, por sinal. Estavam mesmo. É interessante isso que ele está falando, isso que você está dizendo é muito legal, porque tudo tem um tempo, né? Uhum. E no livro também tudo tem um tempo. Então, uma das coisas importantes da frustração, ou do evitar a frustração e do planejar, é entender o tempo de cada coisa, né? Então, é engraçado, porque eu também já passei por isso, quando você vai escrever o livro, né? O autor, ele vai escrever o livro, ele pensa na escrita do livro. Uhum. E aí ele acha que o dia que ele acabou de escrever o livro é o dia que ele vai lançar o livro. Olha que loucura. Tô falando, olha que loucura, mas eu também já pensei assim, né? Ah, legal, eu escrevi, então posso lançar amanhã. Gente, não. Não. Tem todo um processo com várias etapas. Então, o escrever o livro é parte dessa jornada. O escrever, o diagramar, o definir aonde você vai lançar, o fazer divulgação, o publicar, o fazer o dia do lançamento, o continuar vendendo o seu livro depois. Isto tudo é um processo. Porque senão, você acha que acabou de escrever o livro, esse é o seu, né, alvo maior, maravilha. E não. Você acabou de escrever e faz o que com ele? Bota na gaveta? Pois é, então depois que acabou de escrever, a gente tem algumas fases para celebrar também. Terminei de escrever o livro. Sem dúvida, Vamos celebrar. super celebração. Depois vem o quê? Capa, né? Não. Não? Não. Título e subtítulo. Não. Ué, título e subtítulo. Não. Não? Não. Vem o quê? Revisão. Não, título Não. e subtítulo antes. Ah, Pera vem aí. antes? Depende. Então depende de como que você vai Eu organizar ia isso querer aqui. revisar. Então, mas depende de como que você vai organizar. Por quê? Se você vai fazer a sua capa, né? Pode ser importante você começar a pensar em título, subtítulo e capa antes. Perdão, contrário. Se você vai fazer a sua capa, também. você pode deixar pro final, né? Mas se você não vai fazer a sua capa, você vai depender de um profissional terceiro para fazer a capa, é importante você adiantar isso. Por quê? Porque você acabou de escrever. E agora, se você tratar título, subtítulo e pensar na capa para fazer essa demanda para esse profissional, enquanto ele trabalha, você faz a revisão. Então quer dizer, Aqui dá pra ir não paralelo. vamos pensar na ordem, mas o livro está pronto. Eu preciso revisar. Sim. Terceira coisa que eu preciso. preciso não na ordem, tá, Não pessoal? necessariamente na ordem de execução, Ok? beleza. Eu preciso definir título e subtítulo. Título, subtítulo. Eu preciso definir capa, né? Capa. Como que eu quero a capa. Eu preciso definir como eu quero, para quem eu quero divulgar, como eu quero divulgar, aonde eu quero divulgar. Eu tenho que definir quando eu vou lançar. Data de lançamento. Data de lançamento. E aí, claro, quando você define a data de lançamento, aí você faz o quanto ela... Não sei falar assim em português. Fale em... Quanto ela revecha. Conta ao contrário. É, De né? cabeça pra baixo. Conta de Gente, cabeça aí, pra se baixo. vocês sabem o que significa quanto ela revecha ou quanto ao contrário, põe aí nos comentários que eu não lembro como chama. Eu nunca lembro disso em português. Deadline. Só um parênteses. Quanto ela revecha não é francês, tá? Pronto. É o deadline, não é? Ah, Não é a conta ao contrário mesmo. Conta ao contrário, é. Sabe quando você tá lá no Réveillon, que vai 10, Aham. 9... Contagem regressiva. É esse aí que eu queria lembrar. Quanto ela revecha, contagem regressiva, Contagem gente. regressiva. Eu nunca lembro o nome desse negócio. Pronto. Então, quando você define a data Aí o nome de pro canal, Contagem Regressiva. contagem regressiva. Não é mais, né? É o podcast, né? São contra... Não, é o podcast, é contra lá. Contra lá revecha, como você falou? Quanto ela revecha. Pode quanto ela não, é muito Contagem regressiva. Pronto, contagem regressiva. Mas então você vota aí também. Lembra que a gente tá aqui procurando um nome para esse podcast. Vota aí o nome. Mas Dá a ideia aí, por favor, aí a gente tá bem nos sem comentários. criatividade com o nome. Né? Mas olha só, voltando. Então, quando a gente define a data de lançamento, aí sim a gente começa uma contagem regressiva do dia do lançamento para trás. Ou seja, hoje eu defino que o dia do lançamento é um dia X no futuro. E aí eu vou organizando esse cronograma
né, encaixando cada uma das atividades que eu preciso de hoje até lá. E por que nós estamos falando disso? Porque, voltando para o nosso tema que é frustração, se você tem isso mapeado, visualizado, você está vendo as etapas que estão aí no futuro, nesse seu planejamento, você pode celebrar uma a uma. É tão legal quando a gente, por exemplo, a capa tá pronta, parece que nasceu um bebezinho. Ai, a capa tá que bonita, não sei o que e tal. Aí você pede opinião, a pessoa fala, não gostei, mas tudo bem, faz parte. Aí o outro fala, gostei e tal. Enfim, quem tem gostado da capa? Quem é que tem gostado da capa, Camila? Na verdade, o leitor. Mas antes do leitor, quem tem que você. gostar da capa é o próprio autor. É o dono do livro, é o autor. Porque é lógico que a capa tem que fazer sentido para o leitor, porque é para ele que a capa é feita como isca, né? A gente também vai falar disso em outro momento. Mas a gente parte do princípio que o autor conhece o seu leitor. E se o autor olha para o livro e não gosta do resultado, não adianta também, né? Porque é a cara dele que vai estar associada àquela capa. Então, ele tem que estar confortável, satisfeito com aquela arte. Exatamente. Né? Ou mesmo com aquele conteúdo que ele colocou ali. Exatamente. Por isso que a revisão do autor, né? Mesmo que você contrate alguém para fazer revisão e tal, tem que ter a revisão do autor, porque o autor tem que estar satisfeito com aquilo que ele vai publicar também. E depois da revisão, celebra para não ficar frustrado. Na capa, legal, consegui, celebra. E vai celebrando até o grande dia que é Lançamento. Lançamento. Mas olha, antes disso, deixa eu falar uma coisa sobre revisão que você falou importante e que também tem a ver com frustração, né? Existe um homem muito sábio que diz o seguinte: às vezes você tem que abandonar o seu livro. O homem muito sábio é ele que me fala isso sempre e ele tem razão. Por quê? Porque quando a gente entra na revisão, o que acontece se você não define, né? Dependendo do tema, tal, dependendo do quanto você é apegado naquele tema, naquela história, se você não define prazo para terminar, sabe quando que você vai terminar? Exato. E aí você gera uma frustração. Porque você vai ficar, não termino. Não vai terminar nunca. Define um prazo e acabou. Naquele prazo, no ponto que chegar, claro, você não vai botar o livro, publicar, não, vou dar um dia de revisão e o que sair, saiu e que se dane. Não funciona assim, lógico. Até nesse sentido. Desculpa. Pessoal, a gente tá com essa tosse aqui, mas vai passar. Vai passar, gente. A gente aceita indicações de coisa mel, chazinho. Até nesse sentido, alguns autores, né, se perguntam quantas páginas eu devo escrever, qual que é o número de página ideal. E aí a conclusão para nós aqui, eu acho que eu posso falar nós, é que não existe número de páginas ideal. Existe sim, por exemplo, a Amazon, ela vai te pedir para o livro impresso X páginas para você poder usar o serviço on demand, que o livro impresso da Amazon. É o livro Amazon, impresso da Amazon. Pronto. Deixa eu fazer um parênteses aqui também sobre a editora, tá? Como em relação autor, a isso. Mas deixa eu fazer um outro parênteses em relação a isso. Eu já ouvi falar algumas editoras, e aí, claro, quando a gente está nesse mundo, a gente acaba tendo alguns contatos, né? E algumas editoras falam que um livro impresso tem que ter uma quantidade mínima de páginas, uma quantidade X de páginas para vender. Então, isso aí tem a ver com a viabilidade, aí já virou um negócio. Isso! Então, mas aí novo, o Queen, o Freddie Mercury, ele foi contra isso. A música dele não era uma música comercial, né? Comercial, entre aspas, porque quando ele lança Bohemian Rhapsody, que tem quase, sei lá, mais de 6 minutos. Pois é. Quase 7. As músicas em geral tinham ali 2, 3 minutos e tal. Não estou criticando música curta. Os Beatles têm músicas curtas de sucesso absoluto. Mas também... mas Bohemian Rhapsody, ele tinha o porquê fazer daquela forma, né? Até quando você assiste a história deles, o empresário falou, não vou lançar esse livro, não vou lançar esse disco assim, porque isso não vende. É aí que tá. 6 minutos é muita coisa. Então, assim, eu não sei se eu tô saindo do tema, mas isso também pode ser motivo de frustração. Eu fui na editora, eu fui na Amazon, eu fui no empresário e meu livro é pequeno. Meu livro tem muitas páginas. E aí fecha na casinha ali e tal. E chateou e aí fica chateado e tal. Não aceita isso. Não aceita isso. Hoje
com o digital, não só o digital, né, mas enfim, existem tantas opções para você publicar o seu livro, se ele é pequeno, se ele é grande, enfim. Dentro dessa linha de frustração, porque isso daí pode ser impeditivo. A gente já teve situações assim. O pessoal pergunta, mas qual que é o número mínimo de página? Não tem. Qual que é o número máximo de página? Não tem também. Não tem. E aí, vou fazer um parênteses aqui. Existem restrições das empresas. Isso. Mas tem uma medida que pode ser bem legal, né? Eu costumo indicar essa medida porque eu acho que isso ajuda também o autor. Às vezes, quando você não dá número nenhum, às vezes o cara fica meio perdido também. E aí é assim, ó. Eu já li livro de 50 páginas que foi um horror de ler. Porque você via que a coisa tava se arrastando. Sabe? O cara queria encher linguiça e não tinha assunto. E aquele assunto que você vê que não desenvolve, né? Ou que a comunicação é truncada e não vai. Como eu já li livro de 300 e poucas páginas, quase 400 páginas, e eu nem vi passar. Então, qual que é a medida aqui? Primeira coisa importante. Quando você tem um tema, e é importante ter um tema para você não se frustrar, por quê? Porque quando você define o tema, você sabe o que você vai gerar no final, né? Então fica fácil de você saber qual é o produto que você tem no final. Pronto. Então, pra já, você sabe qual é a mensagem que você vai passar. E aí a pergunta é, quanto você precisa escrever para entregar aquela mensagem? E aí entre os capítulos. Aí entra os capítulos, mas os capítulos são a separação ou a divisão de tópicos daquele assunto, né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre como gravar um vídeo para vocês. Por exemplo, escrever um livro sobre como gravar um vídeo para vocês. Como montar um canal no YouTube, ou como gravar um vídeo... Não, como gravar um vídeo para vocês. Como montar um canal no YouTube é muito pretensioso, né? Uma coisa mais simples. Pronto. Então, a minha mensagem aqui é como gravar um vídeo falando de livro, por exemplo. Então, esse é o meu tema. Quais são os assuntos que eu vou abordar? E aí vou lá, ponho lá, câmera, luz, som, assunto, quem que vai participar, horário de gravação, equipamento. Vai ter tosse. Vai ter tosse, né? Pronto. Então, esses são os capítulos. E aí, você tendo um mínimo de planejamento, de novo, a gente está falando muito de planejamento e ajuste de expectativa, mas é a chave, né? É claro, para quem nunca escreveu um livro, pode parecer muita coisa. Normalmente é, né? Porque a gente não tem muita ideia do que fazer. É para isso que existe coach de escrita, mentoria, assessoria, consultoria, cursos gravados. Então, assim, é para isso que tem pessoas como eu e outras pessoas no mercado que fazem trabalhos de orientação desses autores. Na minha parte, na parte que eu atuo profissionalmente, a diagramação de livros, é muito interessante isso. Tem livro que tem 5 capítulos. E cada capítulo tem bastante conteúdo e subdivisões. Não sei se eu posso chamar assim. Mas subcapítulos, subdivisão, sei lá, é o nome que... E tem alguns livros que eu já cheguei a diagramar livro com 18 capítulos, 20 capítulos. Só que são capítulos curtos. O meu mesmo, né? Por exemplo, tem 20 capítulos. Pronto. São capítulos menores, às vezes de 2, 3 páginas. Então, isso depende muito dessa organização com base no tema e com base nessa divisão que você pretende fazer. Mas você quer ver, por exemplo, esse livro que ele falou aqui, que tem, meu mesmo, né, que tinha 20 capítulos, por que ele tinha 20 capítulos? E aí eu vou explicar, vai ficar fácil de entender. É o livro Nada Me Faltará, que é um estudo bíblico, na verdade é um estudo sobre o Salmo 23. O Salmo 23 tem, não me lembro quantos versículos, mas eu quebrei o Salmo 23 todo em 18 partes. Porque cada uma das partes cabia uma análise. E aí cada parte tem um capítulo para si mesmo, né? Onde eu faço uma análise daquele trecho. Então, o Senhor é meu pastor. Pronto. Não é o versículo 1, porque o versículo 1 é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu quebrei. O Senhor é meu pastor. Pronto, capítulo 1. Capítulo 2, nada me faltará. Capítulo 3, deitar-me faz vez de... E assim vai. Por quê? Porque fazia sentido para a narrativa, para a explicação e para o objetivo que eu tinha com o livro. Né? Agora, por exemplo, já vi livro, como eu já escrevi livro, com 4 partes. É interessante. Quando eu escrevi meu livro, eu determinei assim, eu vou escrever 10 capítulos. Tudo bem. Consegui chegar nos 10 capítulos. Mas hoje eu já não faria assim, né? Já não faria assim.
Eu poderia fazer ou com mais ou com menos de acordo com o tema. Na época eu foquei 10, número 10. E tudo né? bem também, né? Então uma coisa assim meio mágica, tal, né? 10, tem que ser 10. Cabalística. Não sei. Mas olha, também assim, ó, de novo, as pessoas escolhem a quantidade de capítulos por diversas razões, né? Então, por exemplo, tem gente que realmente, eu sacanei aqui, mas é sério. Tem gente que escolhe números cabalísticos pra dizer, não, eu quero lançar no dia tal porque ele tem uma importância tal, número de capítulo. Gente, de novo, o livro é seu, né? E dentro das possibilidades que existem, você pode trabalhar aquilo que está ao seu alcance. Então, quando a gente fala de frustração, de novo, primeira coisa, o que está sendo no seu alcance, né? Então tá na sua mão escolher o tema, tá na sua mão definir quantos capítulos, tá na sua mão escrever da maneira como você entende que é o melhor, né? Tá na sua mão usar os recursos que estão à sua disposição para fazer as tarefas que você precisa fazer para concluir esse livro. Tá na sua mão celebrar. Tá na sua mão manter rotina para você não se perder. Tá na sua mão procurar ajuda para aquelas coisas que você não sabe como funcionam, né? Então, legal, eu escrevo, mas eu não faço a mínima ideia de como fazer uma capa. Eduardo tá aqui para isso. Pois é, e agora tá na sua mão usar o seu dedinho para deixar um like ou dislike e também se inscrever nos nossos canais, @tribubestseller, @camila.escrivano. E é isso aí, pessoal. Acho que por hoje tá bom, né? Tá bom. E amanhã a gente vai falar sobre o que mesmo? Boa questão. Boa questão. Eu acho que amanhã a gente podia falar um pouquinho sobre a... Primavera. Primavera, não. Sobre cereja. Sobre outra fruta. Sobre outra Se fruta você quer que a gente comente sobre outra fruta, põe aqui nos aí, comentários. né? Eu acho que a gente podia... Bom, a gente vai chegar com tema surpresa amanhã. Bom, é isso aí. Muito obrigada. E alguma mensagem final? Use filtro solar. Não use não, porque o filtro solar, além do filtro solar aumentar o uso, o câncer de pele também está aumentando o uso, tá? Há controvérsias. Então tome água. Tome água é importante. Né? Tem alguma... Não tem nenhuma contraindicação. Contraindicação para água? Não, nenhuma. Então, bebam água. Bebam importante. Água. Tá bom? E é isso, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.